Bom dia, queridos alunos! Mais uma semana se inicia, nós estamos aqui juntinhos outra vez para iniciarmos a nossa primeira aula da semana, que é matemática. Mas antes, vamos buscar a presença de Deus? Querido Pai, nesse momento queremos te agradecer por essa semana que está se iniciando, que é desconhecida para nós. Que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar de todo mal, em nome de Jesus. Amém. E vamos lá, vamos começar mais uma aula. Só que antes de falar o assunto da nossa aula, eu quero conversar com vocês sobre a história dos números. E há muito tempo, um homem chamado Noé, ele usou números para construir um grande barco. Noé, obedecendo à ordem de Deus, ele construiu um grande barco nos tempos passados. Então, Deus mandou um dilúvio, uma grande inundação sobre toda a terra. Nós não temos como saber como Noé utilizava a questão dos números, se ele chegou a escrever ou registrar esses números em algum lugar, porque com o dilúvio, esses registros foram apagados. Mas aí nós temos uma outra história de um rapaz chamado Theo. Há muito tempo atrás, Theo e sua família, eles escolhiam melancias em sua plantação. Eles tinham uma plantação de melancia. E eles levavam para trocar por outros produtos no mercado da cidade. E no início, era fácil. Theo, ele contava as melancias nos dedos, porque a produção era bem pequena, Sua plantação era pequena, então era fácil contar. Ele contava usando os dedos. Só que depois a família foi crescendo e a produção de melancias também foi aumentando. E aí Theo teve uma dificuldade para registrar a quantidade de melancias que ele tinha que levar para a cidade para trocar por alimentos. E aí ele teve uma ideia. Ele pegou a sua bolsinha e para cada melancia ele colocava uma pedrinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Theo não contava da forma que eu contei, mas ele registrava a quantidade de melancias, colocando para cada melancia uma pedrinha dentro da sua bolsa. E assim ele conseguia compreender a quantidade de melancias que ele tinha e sabia como ia fazer para trocar por alimentos na cidade. O tempo foi evoluindo e os números foram surgindo e eles foram crescendo numa proporção muito rápida. Hoje nós iremos trabalhar sobre a ordem crescente e decrescente. Nós estamos revisando o nosso conteúdo do primeiro bimestre. Então, a ordem crescente, ela inicia como? Quem lembra? É do menor para o maior. Muito bem, a ordem crescente é do menor para o maior. Então, eu tenho aqui no nosso quadro 1, 2 e o 3. Está indicando aqui a professora Nira como a menor, o Cazuza um pouquinho maior que eu e o nosso aluno aqui como maior. A ordem decrescente, ela inicia como? Quem lembra? Isso, muito bem, do maior para o menor. Então, nós vamos começar pelo azeitona. 3, 2, 1. É isso aí. Vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Bom, aqui eu tenho uma atividade para ser copiada no caderno. Eu vou estar colocando essa atividade lá no portal e você vai pegar o seu caderno de matemática e vai copiar a atividade que está aqui. Eu vou deixar ela registrada lá também. Lembrando que não é para imprimir a folha, tá? É só para que você copie a atividade. Então, a primeira folhinha está falando assim, na número 1. Escreva em ordem crescente.
você já tem os números aqui. Iniciando do 28, vem 28, 29, 30, você vai dar continuidade escrevendo na ordem crescente. A questão 2 está falando, escreva em ordem decrescente. E aí você está vendo que a ordem decrescente está aqui no 73, 73, 72, 71, 70, e aí você vai diminuindo até formar a ordem decrescente, chegando no número 26. A folhinha ao lado, a segunda folhinha, está pedindo para você ordenar os números em ordem decrescente. Lembrando que a ordem decrescente é do maior para o menor. Não esqueça disso. Então, a primeira fileira, nós temos aí um quadro com várias linhas de número. Você vai pegar os 5 primeiros números e vai colocá-lo na ordem decrescente. Então, nós temos aqui 864, 938, 518, 894 e 668. Na ordem decrescente, é óbvio que você vai pegar o maior número e vai descendo. Então, você vai fazer primeiro essa fileira, depois você passa para a segunda fileira, que vem 332, 82, 461, 744, 783. E vai fazer da mesma forma, vai pegar do maior para o menor e vai colocando na ordem decrescente. Combinado? A segunda questão da segunda folhinha está falando, escreva por extenso o nome dos números. Então, eu tenho aí 864, você vai escrever o nome de cada número. Combinado?